Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre todos os livros que eu li no mês de outubro, que eu confesso, eu não tava dando nada, tá? Eu achei que outubro seria um mês em que eu leria muito pouco, porque tinha muita coisa acontecendo, e agora em novembro também, muita coisa acontecendo também, então assim, as minhas expectativas estavam baixas com relação a quantidade de leitura, eu nem coloquei muita expectativa em ler muitos livros, eu tava realmente assim, indo com a onda, sabe? O que tava dando pra ler, eu tava lendo. E no fim das contas eu acabei lendo acho que 11 livros em outubro, tá? Não pergunte o que rolou, na verdade eu sei o que rolou. Também teve alguns audiolivros que eu li aí ao longo desse mês, né, que eu escutei na verdade ao longo desse mês, que acabaram me ajudando a conhecer algumas histórias. E eu vou comentar também com vocês nesse vídeo sobre os audiolivros. Mas antes de tudo, deixa eu te lembrar pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, aproveita pra me seguir nas demais redes sociais, tem sempre conteúdo novo saindo lá no TikTok, no Instagram, tem o canal de novidades do Telegram que você fica sabendo em primeira mão sobre conteúdos novos, sobre promoções de livros, o link sempre fica aqui na descrição. E eu te convido mais uma vez também pra conhecer o meu apoio coletivo lá no Catarse, que é uma forma de você apoiar o meu trabalho de forma direta e receber recompensas em troca. Uma dessas recompensas é o Clube do Livro, em que todos os meses nós lemos juntos um livro e discutimos, né, tanto lá no Telegram quanto em chamada de vídeo. Toda semana a gente faz chamada de vídeo pra fazer leituras, né, sprints de leitura em conjunto. Tem também sebinhos, que sempre que eu tiro livros na estante eu acabo fazendo doações pra galera lá do Catarse, inclusive. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Lá em cima, esse monte de caixa que tá aqui em cima desse armário são livros que eu vou enviar pra galera do Catarse, que eles escolheram, então tá tudo ali esperando pra eu levar pro correio. Então se você quiser entrar pro clubinho, o link fica aqui na descrição também, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vindo. Agora vamos lá conversar sobre os livros que eu li no mês de outubro. O vídeo já vai ficar longo porque, né, tem muitos livros pra gente comentar. E eu vou começar falando sobre a nossa leitura coletiva do mês de outubro, que foi A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Esse é um clássico da literatura vitoriana que eu tava muito curiosa pra ler já há algum tempo. É o meu terceiro contato com algum livro das irmãs Brontë. Antes desse aqui eu já tinha lido Jane Eyre, que é um dos meus favoritos da vida, e O Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro que eu também amei quando li, e agora, né, eu pude conhecer mais um livro das irmãs que eu também gostei bastante. Embora tenha sido um livro que em alguns momentos ao longo da leitura eu tenha sentido que foi um pouco mais lento do que em outros momentos, né, também dentro da leitura, mas de um modo geral foi um livro que eu gostei demais de ter lido. Eu vou produzir aqui pro canal um vídeo exclusivo sobre ele, então vocês aguardem que vai ter um conteúdo só, né, sobre essa história, mas eu vou falar aqui em resumo mais ou menos do que se trata esse livro. Aqui a gente tem como protagonista a própria inquilina de Whitefell Hall, só que o livro não é narrado pela inquilina, que no caso ali se chama Ellen. O livro é narrado por um homem que mora ali na região dessa casa onde a inquilina vai morar, né? Então é uma casa que tá meio abandonada, sabe? As pessoas olham pra ela e não imaginam que uma pessoa conseguiria morar ali, mas a Ellen foi pra essa casa junto com o filho dela, que é o Arthur, de 5 anos. Eles estão morando ali em alguns cômodos da casa, só que conseguiram organizar pra eles morarem. A princípio isso chama a atenção ali da comunidade, que como a gente, né, tá acostumado a ver em romances vitorianos, são comunidades que são mais pro interior da Inglaterra, então todo mundo se conhece, um vai na casa do outro, um fofoca sobre a vida do outro, e assim, isso vai acontecer aqui também, sabe? A comunidade começa a especular sobre essa mulher que chegou ali, e o nosso personagem, que é o narrador da história, que eu inclusive esqueci o nome dele, o Gilbert, é ele quem narra a história, e ele vai narrar essa história como se ele estivesse contando pra um amigo, porque na verdade é isso que ele tá fazendo, ele tá escrevendo cartas pra um amigo contando sobre a história de vida dele com a inquilina de Whitefell Hall, como que foi quando ela chegou nessa cidade, né, nessa região, como que foi os mexericos que começaram a acontecer ali, né, por causa da chegada dela, e como que ele foi aos poucos sentindo muito interessado por ela, pela pessoa que ela é, depois que ele começa a conversar com ela e ter uma certa interação. Então vai surgir aqui uma espécie de interesse amoroso, mas logo ali no primeiro 1/3 da leitura a gente vai ter a história mudando de narrativa, porque ele vai receber os diários da Ellen, então a Ellen vai deixar os diários dela com ele para que ele entenda um pouco sobre a história dela e, consequentemente, nós leitores também vamos entender um pouco mais sobre como ela chegou naquele ponto onde ela está agora. E ela, que é conhecida ali como uma viúva, né, mas que tá também morando naquele lugar e não quer que as pessoas fiquem falando sobre ela acaba sendo muito low profile, digamos assim. Ela não quer que, por exemplo, os trabalhos dela, artísticos, já que ela pinta, né, ela não quer que isso vá pro mundo, que, né, com o nome dela, ela acaba assinando com outro nome, porque ela não quer que descubram que ela tá fazendo isso. Então existe também aqui, ao longo da leitura, né, uma espécie de suspense, né, um mistério envolvendo quem é essa mulher, por que ela foi parar ali, em que circunstâncias, né, ela acabou chegando naquela cidade e o que ela esconde, né, por que ela é uma mulher tão
misteriosa, tão na dela, e ao mesmo tempo é uma mulher que ela é muito convicta das suas crenças, daquilo que ela considera correto, e ela defende os seus ideais a todo minuto, né, a todo instante. Então ela é uma mulher muito certa daquilo que ela acredita, e ela, em diferentes circunstâncias que ao longo da leitura vai se mostrar irredutível e também compartilhar um pouco do seu ponto de vista, da sua perspectiva. Aqui a gente mais uma vez tem uma personagem, né, uma protagonista que tem os conceitos cristãos muito presentes, sabe, na vida dela. E a gente tem aqui, no caso, mais uma vez também, né, assim como lá em Jane Eyre, a figura, né, dessa personagem que é devota, que é, sabe, religiosa. E quando a gente conhece um pouco a história das irmãs Brontë, que a gente sabe que o pai delas, né, foi um vigário, pastor, não sei, ele foi um líder religioso ali, e que elas foram criadas, né, dentro dos conceitos do cristianismo e tal, e tudo isso acaba sendo passado para as personagens delas. Então, quando a gente entende mais sobre a história das irmãs, a gente entende também mais sobre as suas personagens. E esse aqui é mais um claro exemplo disso, porque não somente a gente vai ter mais sobre essa questão da religiosidade presente na personagem, como a gente também tem alguns acontecimentos que vão acontecer na vida da Ellen, que tem também muita relação com acontecimentos que aconteceram na vida das irmãs, na família ali, dos Brontë e tal. Então, é um livro que é bem interessante, fica ainda mais interessante quando a gente entende o histórico de vida dessa família, sabe? Foi um livro que eu gostei muito de ter lido, embora ele tenha, né, exigido mais tempo, porque é um livro grande, não parece, mas ele tem quase 600 e poucas páginas. Então a gente levou um pouco mais do que um mês pra ler esse livro, né? A gente leu durante todo o mês de outubro e também na metade do mês de novembro. E na outra metade do mês de novembro nós lemos o outro livro, que era o mês decidido, né, pra gente ler agora no mês de novembro, que é a leitura de Eu Que Nunca Conheci os Homens. Então esse foi o livro que a gente escolheu para ler em novembro e nós lemos só em 2 semanas, porque é um livro mais curto, ele tem menos de 200 páginas e é uma ficção científica focada em mulheres. Aqui no caso a gente tem essa história que é narrada por uma menina que tá presa em uma jaula. Ela e mais outras 39 mulheres de diferentes idades estão dentro dessa jaula e esse é todo mundo que essa menina conhece, né? A gente não sabe o nome dela porque quando ela foi pra essa jaula, né, quando ela chegou lá, ela era muito criança, então ela nunca teve um nome, ela nunca soube, na verdade, como que chamaram ela, como que o pai e a mãe dela nomearam ela. E tudo que a gente conhece é o que essa menina conhece, né? Que é essa realidade de viver encarcerada dentro dessa jaula com outras 39 mulheres sendo vigiadas por guardas que são homens. Então, frequentemente, né, tem ali os homens que ficam na frente das jaulas, né, cuidando, dando comida, dizendo o que elas podem ou não fazer. Na verdade, eles nunca falam, mas eles expressam o que pode ou não fazer com um barulho de um chicote. Então, é uma vida terrível que elas vivem ali dentro e elas estão ali há vários anos. As mulheres mais velhas têm lembranças de como era o mundo antes daquilo, então são elas que acabam ensinando um pouco sobre como a sociedade vivia antes dessa nova realidade para essa menina que nunca viveu nada fora daquela jaula, né? Ela não se lembra de nada antes da vida dela ali dentro. E a gente também não sabe exatamente qual é a idade dela, porque ela também não sabe, né? Nenhuma das mulheres sabe. Então estimam que ela seja uma adolescente de uns 15, 16 anos e é essa a visão que a gente tem dessa personagem que narra a história. E ela vai narrando ali um pouco, né, sobre como são os dias dentro daquela jaula, como que é essa rotina, um pouco sobre como o conhecimento que ela tem é tão limitado, porque tudo que ela conhece do mundo é aquela jaula e tudo que ela acaba adquirindo de conhecimento são o que as mulheres contam pra ela, e como tem muitas coisas que essas mulheres acreditam que é, assim, indiferente ela saber, elas acabam não compartilhando. Por exemplo, ela tem muita curiosidade em saber como são as relações, como eram as relações entre homens e mulheres, e como isso é uma coisa que ela nunca vai viver, né, na cabeça das mulheres ali. Ela nunca vai viver isso, porque ela não tá, sabe, lá fora, ela não tá vivendo em sociedade, elas acabam omitindo, sabe, muitas das informações que essa menina gostaria de saber. E isso acaba gerando nela também uma grande revolta, assim, sabe, porque ela é curiosa, ela é uma pessoa muito questionadora, ela tá o tempo todo, né, se questionando sobre o seu entorno, sobre o que tá acontecendo ao redor dela e sobre coisas que aconteceram no passado também. Então a gente vai acompanhando muito dos questionamentos dessa menina e como que com o passar da leitura ela vai, de certa forma, até desenvolvendo certas formas de, por exemplo, medir o tempo. Então ela usa a contagem das batidas do coração dela para estimar mais ou menos quantas horas se passaram, quantos dias se passaram, já que ali dentro ela não tem nenhuma noção de passagem do tempo, além da passagem do tempo pelas feições, né, das mulheres. Então elas só conseguem perceber que o tempo
tá passando, porque as mulheres vão ficando mais velhas, né? Ela própria vai ficando mais velha. Então essa é a única forma que elas têm de ver o tempo passar. Elas são alimentadas todos os dias, né? Todo dia chega ali um alimento pra elas. Elas não recebem roupas prontas, então elas precisam descobrir formas de costurar as suas próprias roupas. Então elas acabam desenvolvendo também, né? Como vão fazer com linha pra costurar as roupas muito rudimentares que elas vestem. Enfim, a coisa é bem insalubre ali, né? Onde elas vivem, mas lá pelo meio da leitura, inesperadamente, de uma hora pra outra, uma sirene soa e os guardas acabam fugindo. E quando eles fogem, eles acabam deixando a chave ali na fechadura da porta da jaula, permitindo então com que elas consigam sair. Então, pela primeira vez em anos, né, e pela primeira vez em toda a vida dessa protagonista, que é também a nossa narradora, ela vai conseguir ver o mundo lá fora. Então elas abrem a jaula, fogem e a partir daí a gente, né, tem essa visão desse mundo, do que estava acontecendo lá de fora enquanto elas estavam encarceradas. Confesso que esse foi um dos momentos que eu estava mais curiosa sobre a leitura, pra saber o que tinha acontecido, se aconteceu um apocalipse, sabe, o que aconteceu que fez com que elas ficassem trancadas ali dentro. E a partir daí então a gente vai vendo também elas desbravarem esse novo mundo, principalmente essa moça, né, essa protagonista ali da leitura, que é quem tá vendo o mundo pela primeira vez, sabe? E descobrindo tudo aquilo que ela só ouvia as mulheres contando, sabe? Então é bem interessante por essa perspectiva. Existem vários momentos dentro da leitura que vão gerar certa reflexão sobre a nossa vivência em sociedade, sobre o nosso lugar no mundo, né? Existe um ponto do livro que é muito interessante, que ela fala, que ela tá escrevendo ali essas suas memórias, e ela fala que essas memórias não existem até que alguém leia, né? Porque se ninguém lê, ninguém vai ficar sabendo que aquilo aconteceu. Então, tipo, é muito curioso quando a gente para pra pensar que realmente, né, muitas coisas que a gente faz na nossa vida parece que elas não existem enquanto outra pessoa não veja, né? Principalmente quando a gente tá falando de um contexto de isolamento, como é o caso delas, né? Como é o caso dessa personagem que vai passar boa parte da leitura ali também sozinha, porque eventualmente as mulheres mais velhas vão acabar falecendo. Então, assim, ele é um livro que ele vai gerar diferentes reflexões, mas também é um livro que gera muitas perguntas, tá? Ao longo de toda a leitura eu tinha muitas perguntas e eu senti que eu cheguei no final do livro e eu tinha mais perguntas ainda, sabe? Eu sinto que várias das minhas dúvidas não foram esclarecidas ao longo dessa leitura e talvez esse não seja o objetivo de fato, né, do livro, já que aqui a gente tem um livro que ele é mais sobre as questões de envolvimento social, sabe? A própria autora, ela era psicanalista, então tem muita dessa coisa, sabe, que vai ficar meio no subentendido dentro da leitura, vai ficar meio no subconsciente, vamos dizer assim, mas não deixa de me desapontar eu querer saber de algumas coisas da história que simplesmente não vão ter respostas, sabe? E daí eu acabei terminando o livro um pouco desapontada, vamos dizer assim, porque eu tava muito curiosa pra ter algumas perguntas respondidas e, na verdade, eu só terminei o livro com mais perguntas ainda. Então, assim, foi um livro que teve vários momentos interessantes, mas que, no geral, foi uma leitura muito lenta. Em vários momentos foi muito chata. Inclusive, algumas pessoas lá do clubinho de leitura abandonaram o livro porque estavam achando muito parado e repetitivo em alguns momentos, porque realmente é repetitivo. E eu tava esperando que fosse ser uma leitura mais ágil, sabe? Por ser um livro tão curto, eu achei que eu fosse ler ele mais rápido, mas, na verdade, ele me tomou bem mais tempo, porque é um livro que, sabe, quando eu tava lendo, eu demorava, sabe, pra avançar na leitura, porque realmente, em alguns momentos, ele é mais lento, ele é menos interessante com relação a acontecimentos, sabe? Porque muitos dos dias são muito parecidos. Enfim, eu acabei não amando o livro como eu esperava que fosse e me decepcionei um pouco. Eu não sei ainda quantas estrelas eu vou dar pra esse livro, mas digamos que não foi uma decepção total, mas também não foi um grande favorito. Agora eu vou falar sobre alguns livros que eu já mencionei em vídeos anteriores aqui no canal. Eu passei por uma fase agora em outubro em que eu fiquei praticamente uma semana assim, sem conseguir falar nada. Simplesmente me surgiu um brote de afta na ponta da língua, eu fiquei com 4 aftas na ponta da língua, eu não conseguia falar nada. Então eu fiquei muito tempo sem gravar pro YouTube, muito tempo sem gravar pro Instagram, muito tempo assim, né? Fiquei uma semana sem falar praticamente nada. E pra comer tava péssimo, então eu não conseguia gravar. E daí eu acabei focando esse, né, tempo que eu não conseguia trabalhar falando, eu acabei lendo. Acho que por isso também eu acabei lendo muita coisa no mês de outubro. Então eu vou comentar com vocês aqui esses livros que eu já comentei em um outro vídeo com mais detalhes. Eu vou deixar o link aqui no card pra você ir lá conferir em detalhes sobre cada uma das histórias, sobre o que eu achei de cada uma delas. E eu vou passar aqui bem assim por alto, né, já que tem um conteúdo exclusivo sobre esses livros, em que eu falo com mais detalhes sobre Amor, teoricamente, que é o lançamento recente da Ellie Hazelwood. Eu acho que dispensa comentários, né, essa autora que é muito conhecida já aí por outras leituras, outros livros de sucesso, como A Hipótese do Amor e A Razão do Amor, ambos inclusive que eu já li, e tem um vídeo exclusivo aqui no canal sobre A Razão do Amor. Gente, esse barulho
que vocês devem estar ouvindo é simplesmente a minha porta, que não consegue ficar parada porque tá ventando demais. Não sei o que tá acontecendo, o mundo tá acabando, parece. Velho, sério, tá ventando muito. Enfim, continuando, aqui a gente vai ter uma história que vai focar num casal, mais uma vez, né, ambientado aí nesse ambiente de ciência que a gente tanto ama. E tem saído vários livros assim, né, com personagens que são cientistas. A Elie Hazelwood sempre escreve, né, pelo menos até agora ela sempre escreveu sobre personagens que estão no campo da ciência. E aqui no caso a gente tem uma personagem, né, uma protagonista, que é a Elsie, que ela é uma física teórica. E o protagonista, né, masculino da história, ele é um físico experimentalista, ou seja, enquanto ela trabalha com a teoria, ele está trabalhando com a prática dentro da física. Ela é apaixonada pela física teórica, porém é um campo em que ela não tem muita facilidade de trabalho, né, de conseguir trabalho. Então ela tá, assim, fazendo uma coisa que ela detesta, que é dar aulas numa universidade, e ela tá sendo professora adjunta, ou seja, além de ela ter que trabalhar muito, dando muitas aulas e lidando com alunos insuportáveis, ela também recebe muito pouco e ela não tem uma coisa da qual ela depende, que é um plano de saúde, porque ela é diabética. Então, pra poder ajudar ali, né, a pagar as contas e também manter o seu estoque de insulina em dia, ela acaba trabalhando em um aplicativo pra encontros, então ela tem aí essa jornada dupla, em que ela tá ou dando aula ou indo em encontros com caras que acabam contratando o serviço dela, que é simplesmente acompanhar eles, né, em diferentes eventos. E tem um desses clientes dela, que é o favorito, né, que é o que ela mais, assim, quase se tornou amiga, né, praticamente, que tem um irmão, que é o Jack. E a gente vai descobrir mais pra frente, junto com a protagonista, que o Jack, na verdade, é um físico experimentalista e não somente isso, ele é um dos caras que foi o responsável por criar, vamos dizer assim, uma guerra entre experimentalistas e teóricos. Então, por natureza, ele já é meio assim o arqui-inimigo dela, sabe? Então aqui a gente vai ter uma história que segue uma receita de bolo já da autora, né? Ela já escreveu outros livros que são muito, assim, seguem um padrão, vamos dizer, de história. Tem essa questão da ciência, tem essa questão de, ai, eu não gosto de você, sabe? Você é meu inimigo, eu te odeio. Então isso já aconteceu em diferentes outras histórias da autora também. Então é uma coisa já meio, sabe, batida. E também tem outras coisas, assim, que são repetitivas, né? Em outros livros da autora, como, por exemplo, as descrições físicas dos personagens masculinos. Eles são sempre homens grandes, fortes, musculosos e blá 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 e blá blá, sabe? São sempre muito parecidos. E, enfim. Só que assim, tirando algumas semelhanças entre os livros, esse livro que eu acho que ele tem muito mais de outra, vamos dizer assim, uma outra realidade, que é a questão dos professores universitários. Então aqui ela vai trazer muito sobre essa realidade e sobre como professores da academia, quando não são professores contratados ali, né, pra trabalhar de fato com aquilo, eles não têm tanto incentivo assim pra trabalhar, por exemplo, com pesquisa, pra trabalhar com aquilo que eles, sabe, estudaram a vida inteira pra trabalhar. Então, existe aqui, eu acho, vamos dizer, uma espécie de denúncia, entre muitas aspas, né, sobre essa realidade, trazer realmente pro público o fato de que o incentivo à ciência, o fomento à ciência, ele é muito precário, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, né, porque a gente tem a visão de que em países desenvolvidos é mais fácil de conseguir as coisas. Nem sempre. E a Elsie é uma dessas personagens que tá ali sofrendo pra conseguir um emprego em que ela consiga trabalhar com aquilo que ela ama e, né, contribuindo também aí para a sociedade com as suas pesquisas, com a sua ciência. Então, esse é um livro que eu achei muito interessante por causa disso. E é claro, né, também ali aquele livro que você devora. Eu li esse livro em pouco mais de um dia, porque eu fiquei realmente muito presa na história. A escrita da autora é muito gostosa, então eu devorei a leitura e deixo aqui, né, a minha recomendação de que vocês assistam o vídeo em que eu falei sobre ele pra você saber com mais detalhes sobre o que foi que eu achei da história. Outro livro que eu li aí nessa semana e também comentei nesse vídeo foi o Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Esse é um livro que eu tinha altas expectativas, porque antes de sair aqui no Brasil ele era muito comentado lá na gringa e eu amei esse livro. Ele é muito gostosinho e ele tem uma história muito fofa, além de também trazer aqui de pano de fundo um assunto muito interessante, que é os relacionamentos tóxicos em família, sabe? Aquela ideia de que, tipo assim, você precisa aceitar porque a sua família é assim, seu pai é assim, sua mãe é assim. Nem sempre, sabe? E aqui a gente tem uma personagem que passa muito por isso. Ela sofre muita pressão da família, principalmente do pai, já que ela vem de uma família de médicos, né? O legado da família dela é dentro da medicina e eles são, assim, uma família que por muitas gerações estiveram à frente de um hospital. Então aqui no caso, tanto ela quanto o irmão gêmeo acabaram, né, se formando em medicina, só que enquanto o irmão foi pra cirurgia plástica, ela decidiu trabalhar
trabalhar com medicina geral, né, sabe, trabalhar assim com pronto-socorro. É uma coisa que ela gosta muito, né, de ajudar as pessoas que estão assim em desespero ali, na hora. Então, é uma coisa que ela gosta muito de fazer, mas que não agrada ao pai dela. Porém, como o irmão dela acabou se especializando em cirurgia plástica, o pai dela acabou, sabe, ignorando um pouco a escolha dela, porque ele tinha esperanças de que o filho, né, fosse tomar a frente do hospital, um cirurgião respeitável, coisa e tal. E, na verdade, não, a gente vai entender que não vai bem por aí, e a responsabilidade de levar o legado da família adiante acaba ficando pra nossa protagonista, que é a Alexis. A Alexis, no começo do livro, tá voltando de um enterro que aconteceu no interior, e ela tá passando por uma cidadezinha do interior ali, né, quando o carro dela acaba entrando em uma valeta e um local acaba ajudando ela a tirar o carro de lá. Quando ela vai para um bar para tomar alguma coisa, comer alguma coisa, já que ela tá dirigindo há muito tempo, também passou um estresse ali com o negócio do carro, ela vai acabar revendo esse cara lá, que é o Daniel, né, que é o nosso, vamos dizer assim, mocinho aí da história. Eles vão ter esse primeiro encontro ali no bar, vão conversar um pouco e eles vão passar uma noite juntos, só que daí depois disso ela vai tentar seguir com a vida, mas existem coisas que vão fazer com que eles se reencontrem. Aqui a gente tem esse romance que vai trazer uma diferença de idade entre o casal, de quase 10 anos, ele é quase 10 anos mais novo do que ela, e além da idade, né, da diferença de idade, existem muitas diferenças nas realidades de cada um deles, né, enquanto ela é uma mulher rica, que vem de uma família com um legado, né, na medicina, é casada também ali, né, na verdade ela está se divorciando de um homem que é também, né, um cirurgião de renome. Aliás, a gente vai ter também um arco muito interessante envolvendo esse relacionamento dela, porque ela também estava dentro de um relacionamento abusivo, né, no casamento, e agora ela está se separando, e a gente vai percebendo ao longo da leitura que existem muitas diferenças das realidades da Alexis e do Daniel, que fazem com que eles, assim, sejam cada vez mais incompatíveis e que o relacionamento fique cada vez mais impossível de acontecer. Mas é claro que a gente sempre torce pra que dê certo, e a gente tá falando aqui de um romance clichê, então a gente já sabe que no final as coisas vão se acertar, mas até chegar nesse ponto, muita água vai passar por debaixo da ponte, e a gente tem um livro que, além de entreter e trazer um romance super gostosinho, também traz aqui alguns temas bem interessantes, então eu deixo aqui a recomendação pra vocês. A gente também tem um segundo livro dentro desse universo, que foi lançado também recentemente pela editora Arqueiro, que vai ter como protagonista a melhor amiga da Alexis, que a gente conhece aqui nesse livro, que é a Briana. Então, se você curtir esse aqui, você já pode ler o segundo. E o segundo livro ainda é uma das minhas pretensões de leitura agora pra novembro, e eu amei a história, deixo aqui a recomendação pra vocês também. Outro livro que eu também li aí durante esse período foi o 15 Dias, do Vitor Martins. Aqui a gente tem um romance mais jovem, né, a gente vai ter romance entre adolescentes que estão no ensino médio, e vai acontecer ali aquelas férias de meio de ano em que o nosso personagem principal, que é o Felipe, vai acabar hospedando na casa dele um menino que é o seu crush ali do prédio, né, onde ele mora, e ele sempre teve, né, uma paixão platônica por ele, mas agora esse garoto vai ficar hospedado na casa dele, enquanto os pais dele estão viajando em lua de mel, tipo uma lua de mel assim, sabe, pra comemorar bodas de casamento. Então ele vai ficar 15 dias, né, na casa do Felipe, e a gente vai ver o reencontro do Felipe e do Caio, que se conhecem desde criança, porque eles moram naquele prédio ali já há muito tempo, porém alguma coisa aconteceu que fez com que eles não fossem mais próximos, né, não fossem mais amigos. E aqui a gente tem um protagonista que é gordo, que é gay, que tem muitas inseguranças com relação ao seu corpo, porque durante toda a sua vida ele sofreu muito bullying, então ele tem muita dificuldade em se, não tanto em se aceitar, mas em se achar digno, sabe, de ser amado por outra pessoa. E a gente vai ver essa, vamos dizer assim, essa insegurança dele sendo quebrada ao longo da leitura. É um livro muito fofo, muito gostoso de ler, que eu deixo aqui a recomendação também pra vocês. Foi uma grata surpresa pra mim e eu gostei demais da leitura. Foi meu primeiro contato com a escrita do Vitor Martins. Eu já quero ler outros livros dele também, e eu deixo aqui a dica desse pra vocês, caso vocês ainda não tenham lido. Daí outro livro que eu também li aí nessa leva, em que eu tava de molho, foi o Bem-vindos à Livraria Ryunam-dong, que foi um livro que eu tava com altas expectativas pra conhecer. Eu gostei demais da leitura. Como eu falei nesse outro vídeo, eu já falei em mais detalhes sobre o que eu achei do livro, mas olha só pra você ver, eu fiz um monte de marcação nessa história, e esse é um livro que eu acho que ele vai gerar muita identificação em muitas pessoas, sabe? Porque ele vai falar de diferentes temas, e embora a gente tenha aqui uma personagem que talvez seja a principal, que é a Yeonju, que é a proprietária da livraria, eu diria que sei lá, o personagem principal dessa história é a livraria, que é quem vai unir diferentes personagens aqui, né, desse bairro, dessa cidadezinha, e a gente vai conhecer um pouco da vida de cada um deles e por cada coisa que cada um deles estão passando, sabe? Então é um livro que vai trabalhar diferentes temas, diferentes dificuldades que cada uma dessas pessoas passam, e que por isso eu acho que vai gerar também muita identificação, sabe? Porque são diferentes assuntos que
qualquer pessoa, eu acho que praticamente todo mundo na contemporaneidade já enfrentou ou vai enfrentar, sabe? E eu acho que ele é um livro que ele vai ter capacidade tanto de te encantar, como também de te fazer refletir sobre algumas questões que talvez você esteja enfrentando aí na sua vida. É um livro também pra quem ama livros, já que a gente tá falando de uma história que se passa dentro de uma livraria, essa mulher que é a dona de uma livraria, e ela aconteceu alguma coisa na vida dela no passado que fez com que ela quisesse abandonar tudo e realizar esse sonho, que era o sonho de abrir uma livraria. Então ela abre a livraria Ryunandong, e a partir daí então as coisas vão acontecendo ali dentro e todas essas personagens vão sendo unidas por causa dessa livraria. E eu gostei muito do livro, embora eu tenha tido alguns probleminhas ao longo dessa leitura, porque ele é um livro que tem vários erros de revisão, então em vários momentos assim eu tive alguns, sabe de você ficar parando na leitura porque você tá percebendo que tem uma coisa que não tá muito certa. E pelo que eu andei vendo na internet, eu vi outros comentários de pessoas que também tiveram a leitura um pouco impactada por causa disso, mas nem por isso é um livro que eu vou deixar de recomendar, porque eu acho que é uma leitura excelente pra fazer, principalmente agora em final de ano, que a gente começa a refletir sobre o ano que passou, a gente começa a fazer planos pro ano seguinte. Eu acho que esse livro aqui, ele é muito interessante pra isso também, e pode ser que ele te cause aí, né, uma série de crises existenciais, mas eu acho que essas crises são muito boas pra gente refletir e questionar, sabe, o que a gente tá vivendo, a nossa realidade, o que a gente quer pra nossa vida, e eu acho que esse livro aqui é maravilhoso pra isso, então deixo aqui a recomendação pra você. Um dos livros que eu escutei nesse mês através do Audible, se você não conhece o Audible, já tem um vídeo aqui no canal falando com detalhes sobre como você pode acessar, fazer a sua assinatura de graça por 3 meses, você vai ter 3 meses grátis. Tem um vídeo aqui no canal falando, inclusive, como que o aplicativo funciona, qual é a melhor forma de você descobrir livros que estão disponíveis no catálogo, e eu deixei uma lista com mais de 40 livros que estão disponíveis no Audible pra você escutar. Vou deixar o link aqui no card pra você ir lá assistir e entender melhor como que funciona. Eu acabei escutando pelo Audible o A Guarda-Costas e foi uma grata surpresa. Eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto dessa história, que é muito divertida, muito gostosa, muito fofa, e eu amei. Eu quero, inclusive, comprar esse livro pra ter a versão física aqui na minha estante, porque eu achei que foi uma história muito gostosinha. Aqui a gente tem a história da Hannah, acho que é Hannah o nome dela, que é a personagem principal. Ela é a guarda-costa, né? Ela trabalha em uma agência de proteção e ela, no começo do livro, tá passando por várias coisas muito pesadas. Ela perdeu a mãe com quem ela já tinha um relacionamento um tanto estremecido, o namorado dela terminou com ela e ela descobriu umas coisas péssimas sobre ele. Então, assim, ela tá enfrentando umas situações muito delicadas na sua vida pessoal, então ela acaba focando muito no trabalho, né? Tipo, ela quer ser bem sucedida no trabalho, que é a única coisa que ela consegue controlar. Então, ela quer muito pegar uma missão que vai acontecer na Coreia do Sul, só que pra isso, o chefe dela, né, que é o chefão ali da agência, ele fala, ó, pra você conseguir isso aqui, você precisa mostrar que você precisa ir bem nessa outra ação, essa outra missão que a gente vai ter antes, que é uma missão de ser a guarda-costa de um ator de Hollywood que tá meio fora dos holofotes, assim, já há algum tempo, por causa de umas coisas que aconteceram ali envolvendo ele e um outro irmão. É uma coisa também um tanto quanto pesada, e ele tá fora dos holofotes, só que agora ele vai passar um tempo no Texas, numa cidadezinha ali do Texas, porque ele vai acompanhar a mãe, né, no tratamento de câncer, e por isso, então, o pessoal que trabalha ali com ele acabou contratando essa agência de proteção para que ele seja protegido 24 horas por dia enquanto estiver por ali, já que existem alguns potenciais, vamos dizer assim, perigos com relação a ele. Ele tem uns stalkers bem estranhos, então é importante que tenha uma pessoa ali com ele 24 horas por dia, e essa pessoa designada vai ser a Hannah, que sim, já conhece ele, já sabe quem ele é, ela inclusive fica muito, sabe, assim, não querendo pegar o trabalho, mas como ela quer pegar, né, essa outra missão da Coreia do Sul, ela acaba aceitando, e ela fica até um pouco impactada, assim, com a presença dele, porque ela sabe que ele é uma pessoa muito famosa, mas ela mantém ali o profissionalismo e tenta, né, a todo custo não, sabe, não se deixar levar, sabe, pela fama do cara, e eles vão acabar desenvolvendo uma amizade muito legal, porque eles vão passar bastante tempo juntos ali, e vai acabar acontecendo uma coisa que é o namoro falso, porque como ela vai precisar ficar com ele ali 24 horas por dia e eles não querem alarmar as pessoas, sabe, do entorno, principalmente também alarmar a mídia pra ficar sabendo que tem ali, né, uma pessoa junto com ele, uma guarda-costas o tempo todo, eles acabam então simulando, principalmente pra família dele, que ela é a namorada dele. Então, assim, eles teriam uma justificativa pra ela estar com ele o tempo inteiro, principalmente ali na casa, sabe? Então, pra não alarmar a mãe dele, que já tá ali, né, fazendo tratamento contra o câncer, e não deixar a família dele também, assim, preocupada, eles acabam levantando aí, né, essa ideia de que ela seja a namorada falsa, e daí ela consegue ficar com ele 24 horas por dia e também proteger ele, né? Então, a partir daí
história vai seguindo, né? Porque a gente vai ter várias cenas deles juntos se conhecendo, se tornando amigos. Tem muitas cenas muito divertidas, porque é uma leitura que tem algumas partes mais, vamos dizer assim, dramáticas, mas também é muito divertida, né? Tem vários momentos da leitura que eu dei muita risada e foi uma grata surpresa, assim. Tirando uma coisinha que acontece no final do livro que não me agradou, sabe? Uma coisa que eu achei muito desnecessária. Tirando isso, foi um livro que me divertiu, me entreteve do começo ao fim. Eu gostei demais da leitura e agora eu quero ler outras coisas dessa autora, porque eu sei que ela tem outros livros também que tá... Inclusive, tem um que tá saindo daqui a pouco, né? Há pouco tempo vai sair e eu tô muito curiosa, eu gostei demais e deixo aqui a recomendação pra vocês. Tá disponível pra leitura grátis no Audible, se você tiver a sua assinatura ativa, então fica aqui a dica. Ainda falando em Audible, eu também escutei por lá, em um dia, o livro de memórias da Britney Spears, que foi um livro que foi lançado agora, super recente, que fez um auê no mundo inteiro. Sério, assim, virou uma leitura coletiva global, porque tinha gente do mundo inteiro lendo, e muitas pessoas, inclusive, pegaram no Audible pra escutar. Eu também acabei dando essa dica lá no Instagram, e várias pessoas estavam escutando, e eu já fiz um vídeo muito detalhado, eu contei praticamente tudo que você vai encontrar nesse livro, já tá postado aqui no canal, então eu não vou falar muito sobre, só que, né, aqui a gente tem essas memórias da Britney Spears, que ela vai contar desde que ela era criança até a atualidade, tudo que ela passou, né, toda a questão do conservadorismo ali com o pai dela, né, tudo que ela, sabe, enfrentou ao longo da vida, e foi a primeira vez em que as pessoas tiveram realmente, assim, um contato com a perspectiva dela do que aconteceu, porque antes disso a gente só tinha documentários de terceiros, sabe, assim, especulações da mídia, e aqui não, aqui foi a Britney mesmo, toda a sua perspectiva, e tem muitas coisas que são bem revoltantes ao longo desse livro, e também tiveram vários comentários que eu recebi naquele vídeo que também foram tão revoltantes quanto, mas enfim, né, a vida e eu tô ignorando. Então eu deixo aqui a recomendação pra você assistir o vídeo, que tá bem longo, mas também tá bem completinho, então se você tiver interesse, vai lá assistir. E agora, pra fechar as leituras fofurinhas, teve também um vlog aqui no canal em que eu falei sobre a minha leitura de Amor em Roma, meu primeiro contato com a autora Sarah Adams, que é a mesma autora de Táticas do Amor, que eu não li ainda, tá aqui na estante, mas eu tenho vontade de ler. E esse aqui é um romance também que vai ter aí, né, personagens famosos. Aqui no caso, a protagonista, que é a Amélia, ela é uma cantora muito famosa, e ela decidiu, de uma hora pra outra, fugir das responsabilidades, porque ela tá passando por umas crises profissionais e pessoais também. Então ela resolve que ela vai fazer uma coisa que a heroína dela fez, que é a Audrey Hepburn. Ela fez isso em um filme, né, que é simplesmente ir pra Roma. Tudo bom? Ela vai pra Roma pra poder, tipo assim, fugir da realidade, só que a nossa protagonista não pode ir pra Roma da Itália. Então ela faz o quê? Ela vai pra Roma, que é uma cidadezinha do interior do Kentucky. Tudo bom? Só que chegando lá, né, nessa cidadezinha, o carro dela vai dar uma enguiçada, de novo aqui, né, mais um livro com carro que enguiça, e quem aparece pra ajudar é quem? O mocinho da história, que é o Noah. Então a gente tem aqui, né, uma história que vai ter um pouco do que a gente vê em A Guarda-Costas e também tem um pouco do que a gente vê em Parte do Seu Mundo. A partir daí, dessa primeira interação entre eles, vai começar a acontecer uma série de outras coisas, porque ela vai acabar precisando ficar nessa cidadezinha enquanto o carro dela não tá pronto, então ela fica ali e ela vai acabar se aproximando desse homem, né, que é o Noah, que é muito conhecido por todos na cidadezinha. Na verdade, todo mundo se conhece essa cidadezinha, né, porque, enfim, todo mundo sabe da vida de todo mundo, uma cidade muito pequena. Ele é o dono de uma loja de tortas, então por isso a gente tem aqui também nessa capa eles trabalhando em tortas, e foi um livro que, inclusive, me deu muita fome de torta. No vlog, eu, inclusive, mostro que eu fui pra um lugar pra comer torta, porque eu tava salivando enquanto eu lia o livro e, né, quando chegava as partes de comida eu ficava, meu Deus, eu preciso comer isso. Então a gente vai ter um romance fofo, a gente vai ter várias também questões envolvendo os panos de fundo de cada um deles, né, então existem coisas que ele está enfrentando, também existem muitas coisas que ela está enfrentando, envolvendo família, trabalho, pressões que as pessoas sofrem, né, principalmente ela por ser uma figura pública. Então a gente vai acompanhar, né, não somente o crescimento desse romance, como também a gente acompanha todas essas questões que estão por trás, sabe, da vivência individual de cada um. E foi uma leitura muito gostosinha, que, assim, achei que foi um aconchego, assim, sabe, para um momento que eu estava precisando, porque eu tinha recém terminado de ler vários livros mais pesados, suspenses, enfim, né? Então eu acabei me jogando nesse livro aqui e foi uma ótima pedida, porque além de me distrair, né, dessas leituras mais pesadas que eu tinha feito recente, eu também acabei devorando a leitura, então deixo aqui a recomendação também. E falando em livros pesados, agora a gente vai comentar sobre alguns outros livros que, né, foram mais nesse aspecto aí de Halloween, porque sim, tivemos disso. Eu acabei lendo o Lady Profile Mary Ann Cotton, que é uma história, né, na verdade o selo Lady Profile da Dark Side Books é um selo em que vai focar em mulheres, né, que ao longo da história ficaram muito conhecidas
por ter cometido alguns crimes em relação ao assassinato. Essa aqui é uma delas. Eu já tinha conhecido um pouco da história da Mary Ann Cotton no livro Lady Killers, que é um livro que é tipo um dossiê de várias, né, vai contar brevemente, né, de forma resumida, a história de várias mulheres que ficaram conhecidas por serem assassinas em série. E aqui a gente tem, né, uma história mais detalhada da Mary Ann Cotton, que vai não somente contar sobre os crimes dela, mas também sobre as suas origens, sobre como era a vida naquela época, né, em que a Mary Ann Cotton viveu, que foi ali mais ou menos na era vitoriana, sobre as condições de vida, insalubres, coisa e tal. Então, assim, é um livro que vai trazer um monte de informações que são de pano de fundo, né, do que aconteceu ali, que são o cenário em que essas histórias aconteceram, e também sobre muitas coisas que são, assim, foram pouco explicadas, que levam a questionar se ela de fato chegou a cometer esses crimes ou não. Existe ao longo de toda essa leitura diferentes questionamentos sobre coisas que aconteceram naquela época, principalmente envolvendo a investigação, que, assim, podem levar a gente a ter dúvidas sobre como as coisas foram conduzidas, sobre será que de fato ela realmente cometeu tudo isso que as pessoas falaram que ela cometeu na época. Enfim, né, ele é um livro que ele não é conclusivo no sentido de chegar num veredito sobre sabe, culpada ou não. Na história, ela foi considerada culpada, ela foi executada, por isso que isso era o que acontecia na época, então, com pessoas assassinas, né, elas eram executadas, então esse foi o destino que a Mary Ann Cotton teve, porém, ao longo da leitura, o autor vai fazer a gente se questionar, sabe, será que realmente foi isso aí? Ou será que não foi, assim, uma série de acontecimentos muito, assim, de azar que estavam rolando na época envolvendo essa mulher? Então a gente fica aí, né, no questionamento junto com o autor ao longo dessa leitura, e eu achei muito interessante porque foi uma nova perspectiva, sabe, de enxergar essa história, já que até então, em todas as outras ocasiões que eu tinha conhecido a história dela, principalmente lá no Lady Killers, sempre foi apontada como culpada, e aqui a gente tem esse questionamento, será mesmo que era culpada? Então, fica aí o questionamento, nunca saberemos, mas você pode fazer a leitura aí e saber com mais detalhes sobre como aconteceu a história, sobre como foi essa investigação, sobre tudo que, assim, foi muito suspeito, sabe, ao longo da investigação, ao longo do veredito, enfim, tem muitas coisas aqui que levam a uma certa suspeita, então deixo a recomendação se você gosta de livros de true crime. Eu, assim, tenho minhas fases de ler livros de true crime e recentemente eu tava passando por essa, então deixo aí a recomendação se você ainda não leu. Daí eu li um suspense que foi, assim, uma grata surpresa. Eu já comentei sobre ele também aqui em um outro vídeo do canal, que foi A Outra, da Mary Kubica. Inclusive, ó, tem aqui o selinho de Netflix, porque vai ser adaptado. Esse livro, eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto, eu acabei gostando bastante, embora algumas coisas eu tenha ficado assim no questionamento, ainda assim foi um livro que eu fiquei presa do início ao fim e que me entregou um suspense de qualidade até. Aqui a gente tem uma história que vai focar na protagonista da história, que é a Sage. A Sage, ela é uma médica, e no começo do livro, a família dela tá se mudando pra uma casa que fica numa ilha, perto do Maine, nos Estados Unidos. Eles estão se mudando pra lá porque a irmã do marido dela, ou seja, a cunhada dela, faleceu e deixou pro irmão uma casa e também, né, vamos dizer assim, a tutela da filha dela, né, ou seja, da sobrinha dele. Então eles estão se mudando pra essa casa, porque agora, né, eles herdaram uma casa e também tem a menina que tá morando lá, né. E, assim, já começa de uma forma um tanto quanto estranha, porque a própria Sage não queria se mudar pra lá, ela foi muito reticente com relação a isso, mas ela está se mudando, né, pra essa casa, aceitou se mudar pra essa casa com o marido e os 2 filhos, e assim que eles chegam lá, eles já percebem que a menina, né, ali, a sobrinha, ela não é uma pessoa muito, assim, não quer eles ali, sabe? Ela detesta que eles estão indo morar lá e, assim, é até compreensível dado as circunstâncias, né, do que ela tá passando, do falecimento da mãe, como que a mãe dela faleceu, enfim, ela tá passando por uns problemas ali também, né, de adolescente, que tá enfrentando um monte de coisa, e ela não queria que eles tivessem ido e tal, mas, enfim, ela precisa ser tutelada por alguém, então eles acabam se mudando pra lá e ela detesta isso, e a própria Sage, né, acaba ficando também um pouco desconfortável e tal, mas enfim, aceita se mudar pra lá, e tem o fato de que a Sage, ela é médica, então ela é a principal provedora da família, enquanto ela sai todos os dias pra trabalhar, atender e coisa e tal, o marido dela, que é um professor universitário, ele não precisa sair sempre, né, ele dá algumas aulas só, mas ele é a principal pessoa que cuida do lar, né, cuida da casa, cuida dos filhos e tal, então essa é a dinâmica familiar deles, e logo na primeira semana que eles se mudam pra essa casa, uma vizinha ali da rua acaba falecendo. Esse falecimento acaba acontecendo de uma forma muito suspeita, então a polícia começa a investigar sobre o crime, e a Sage fica absurdamente apavorada com essa história, porque eles acabaram de se mudar pra lá, ela não sabe se é
uma região segura, então ela teme pela segurança da família. Ela, inclusive, começa, né, a fazer a sua própria investigação sobre o que pode ter acontecido ali, porque eles acabaram de se mudar pra lá e ela já não tava muito afim, ainda acontece isso. Então ela fica um pouco apavorada e um pouco também neurótica com relação a isso. E ali, em algum momento da história, a gente vai ter a introdução de outras duas narrativas, outras duas perspectivas, que são de uma mulher chamada Camille e de uma menininha que a gente conhece como Mouse, né, que é uma menininha de 6 anos. Então, ao longo da leitura, a gente vai tentando fazer a conexão de quem seriam essas pessoas, mesmo porque a própria Sade já não tá com o relacionamento no casamento dela, assim, muito saudável, porque ela descobriu uma questão de uma traição do marido. Então a gente fica muito naquela dúvida sobre, será que o marido dela tem alguma coisa a ver? E daí a investigação vai surgindo e a gente fica, sabe, cada vez mais especulando novas coisas. Então é um livro que a todo momento tem novas informações que fazem a gente mudar um pouco a nossa visão do que pode ser que esteja acontecendo. E é um livro que ele vai ter o principal plot twist, né, uma principal reviravolta, ali pelos 60% mais ou menos, que eu confesso, eu já estava esperando essa reviravolta, porém, depois disso acontecem outras novas revelações que são muito mais surpreendentes, assim, revelações que eu não estava esperando, né, o principal plot eu já suspeitava, agora os outros eu fui pegar bastante de surpresa, então foi um livro que eu gostei bastante de ter lido. Como eu falei, tem só uma coisa ali pro final da história que eu gostaria que tivesse sido mais desenvolvida com relação a uma personagem específica, mas de um modo geral foi um livro que eu gostei bastante, me impressionou muito, então eu deixo aqui a recomendação pra vocês também. E falando também aí de livro, né, de suspense, terror e tal, eu li agora bem no finalzinho de outubro, bem na fase do Halloween mesmo, O Cemitério, do Stephen King. Esse foi o meu primeiro, acho que foi o meu quarto livro do Stephen King, esse aqui. E, mais uma vez, né, eu tive mais uma experiência de um livro que eu não devorei. Eu nunca sou aquela leitora que fala assim, ai, devorei esse livro do King. Os livros do King pra mim sempre são um pouco mais, sabe assim, eu preciso de mais tempo pra ler. Eu levei acho que uns 5, 6 dias pra ler esse livro aqui. É mais um livro em que o autor em alguns momentos vai tomar várias páginas pra descrever algumas coisas, pra aprofundar em certas coisas. E isso eu acho muito interessante, inclusive, nos livros do autor, porque ele consegue trazer detalhes pras histórias que são muito, assim, aproximam mais a gente no sentido de enxergar aquilo como uma coisa real, sabe? E aqui a gente tem a história da família Creed, que tá se mudando lá nos anos 1980, acho que é 1984 que acontece a história. O médico, né, Louis Creed, tá se mudando com a sua esposa Rachel, o filho Gage e a filha Ellie, acho que é Ellie, pra essa nova cidadezinha ali de perto do Maine também. São várias histórias do Stephen King que são, né, ambientadas no Maine, então aqui a gente tem mais uma cidadezinha que não é no Maine em si, mas é próximo ali. E ele tá se mudando pra uma casa nova, né, grande, porque ele vai ser um dos médicos que vai trabalhar no campus universitário ali da região. Então ele tá mudando pra lá por causa do trabalho. Ele é um médico, né, como eu já falei, mas enfim, ele tá prestes a começar nesse novo emprego e eles se mudaram pra essa nova casa. E assim, novidade, né, casa nova. E também é uma casa que tem como um dos principais destaques, assim, uma rodovia que, assim, não tem uma rua na frente da casa, é uma rodovia por onde passam vários caminhões que ficam levando produtos de uma indústria de agrotóxico, acho que é isso, né, de agronegócio que tem ali na região. Então essa região é muito conhecida pelos caminhões que ficam passando em alta velocidade ali o tempo inteiro. E a gente vai logo no primeiro dia que eles chegam ali, né, a gente vai junto com eles conhecer o senhorzinho, né, na verdade o casal de senhores que vivem do outro lado da estrada, que é o Jude e a Norma, né, que são um casalzinho que mora ali do outro lado. Então, assim, nova vizinhança, novidade, novos vizinhos, nova casa. A gente vai também descobrir junto com eles que existe, próximo do terreno da casa dos Creed, tem uma trilha que leva até um cemitério de animais, que são animais de estimação, né? Então, os animais das pessoas ali, quando morrem, eles acabam enterrando nesse lugar. Só que com o passar da leitura a gente vai entendendo que, para além desse cemitério, existe um outro cemitério que é um pouco mais tenso, vamos dizer assim, que é um cemitério que tem a capacidade de ressuscitar os animais, né, que são enterrados ali. Então, o Louis em algum ponto vai descobrir, né, sobre esse cemitério e a gente vai ao longo da leitura vendo que a coisa vai ficando cada vez mais tensa pro Louis conforme algumas coisas vão acontecendo. E eu não quero dar muitos detalhes sobre o que acontece, né, sobre o que vai fazendo com que a história caminhe, porque eu acho que ele é um livro que você precisa ir descobrindo, sabe, por conta própria. É uma experiência muito impactante você ir descobrindo aos poucos o que vai acontecendo. Um dos principais eventos que acontecem também ali já no começo do livro é a morte de um rapaz. Logo no primeiro dia de trabalho do Louis, ele atende esse rapaz que foi morto de uma forma brutal e ele acaba tendo que lidar, né, com o choque de né, tratar desse menino e, enfim, cuidar de todos os trâmites ali, né, com relação à morte dele. E no geral, embora a gente tenha aqui um livro que ele vai sim ter essas questões de, sabe, terror, de horror, assim, que podem
deixar algumas pessoas mais sensíveis muito impressionadas. Eu não fiquei tão impressionada assim, mas podem, né, podem sim deixar algumas pessoas sensíveis mais impressionadas. Enfim, além disso, eu acho que esse aqui é um livro que ele vai falar muito sobre a questão da perda e de como a gente enxerga a morte. Como essa forma de enxergar a morte é muito individual de cada pessoa e como que muitas vezes a nossa bagagem, né, o que a gente já viveu antes, é o que nos leva a pensar de certa forma sobre esse assunto. O Louis Creed, que é um cara muito cético, né, que é muito da ciência, que lida com morte frequentemente ali por causa do trabalho dele, ele acaba tendo uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, lúcida com relação a isso. E é muito curioso, né, porque justamente ele é uma pessoa que vai ter um contato com o assunto de uma forma muito oposta, vamos dizer assim, conforme a história vai se desenvolvendo. Enfim, foi um livro que me surpreendeu bastante, foi um livro que eu gostei muito de ter lido, embora eu tenha tido alguns incômodos, sabe, com relação à leitura, que obviamente, né, são incômodos que só tive porque a minha visão e também as discussões sobre determinados temas mais recentes são outras, né, como por exemplo a forma como o autor desenvolve essa questão do cemitério, né, que é um cemitério que inclusive na adaptação já antiga do filme ficou conhecido como Cemitério Maldito, né, que é um filme que foi inspirado aqui em O Cemitério, enfim, tudo isso acontece em um cemitério que o autor vai trazer, né, como um pano de fundo, assim, histórico, de ser um cemitério indígena, então tem essa questão que vai, vamos dizer assim, atribuir, sabe, essa parte do negativo, do maldito com, sabe, crenças indígenas, e eu fiquei um pouco desconfortável enquanto eu lia, né, com relação a isso. Existem também alguns termos aqui que são utilizados, né, na história que são mais ultrapassados para nossa realidade de hoje, como usar o termo retardado, sabe, para pessoas que têm certa dificuldade psicológica ou tem alguma doença mental. Enfim, são algumas coisas que na época que o livro foi escrito não eram tão discutidas assim, mas que hoje são e que eu não consegui fazer a leitura e não, sabe, não me senti incomodada por causa disso, por causa das discussões que a gente tem tido mais recentemente com relação a esses assuntos. Mas, de um modo geral, foi um livro que me entreteve e que eu gostei bastante da experiência, então deixa aqui a recomendação se você ainda não leu, né, O Cemitério, se você tem curiosidade em conhecer mais sobre livros de suspense, assim, nesse sentido, que vão mais pro terror mesmo, então eu deixo aqui a recomendação, foi uma ótima pedida pro Halloween e eu gostei bastante da história. E é isso, gente, eu acho que eu finalmente consegui aí falar sobre todos os livros que eu li no mês passado. Tomei um tempo, tô com a garganta seca, mas eu acho que eu consegui aí falar sobre todos. E agora eu quero saber de você, o que você leu no mês passado, qual foi o seu livro favorito, o que você tá pensando em ler agora no mês de novembro. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.